Fala pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre ser um profissional naquilo que a gente faz. Certa vez eu escutei isso de uma pessoa, ser profissional naquilo que decidimos fazer, uh, dando tudo da gente para entregar tudo aquilo que é possível fazer da melhor maneira possível. E aquilo de certa forma ficou na minha cabeça e eu pensei muito sobre isso durante muito tempo. Mais tarde eu li um livro que acabou tratando justamente desse assunto e é sobre esse livro que eu quero comentar um pouco aqui com vocês hoje. Mas antes eu peço para vocês curtirem esse vídeo, comentarem, filosofar é preciso aqui nos comentários e me ajudarem nesse ponto porque no YouTube só há crescimento se há esse engajamento. Então, assim como eu estou aqui conversando com vocês semanalmente, eu peço para vocês também me ajudarem aí curtindo o vídeo. Vamos falar, sei lá, vamos estipular uma meta aqui. Se vocês curtirem desse tipo de conteúdo sobre procrastinação, estudos, leitura, eu vou colocar aqui como meta 1000 curtidas. Se tiver 1000 curtidas nesse vídeo, eu vou continuar falando sobre esse assunto até esgotarmos o assunto, não, porque é impossível, mas continuaremos por muito tempo falando sobre esse assunto. Tá, eu quero começar falando um pouco da minha experiência como estudante, como leitor. Como vocês já sabem, porque eu já falei muito por aqui sobre isso, eu fui seminarista, eu entrei no seminário quando eu tinha 14 anos, de 13 para 14 anos, mas eu já tinha 14 anos na época. E até esse período eu não me considerava um leitor, um estudante, porque de fato não tinha isso como uma marca minha. Eu preferia muito mais brincar, jogar futebol do que ler um livro, por exemplo. Mas era adolescente. E aí quando eu entrei para o seminário, algo mudou drasticamente, que foi um ambiente. No seminário existia um ambiente de estudos. Por quê? Porque a gente tinha horário para tudo, tinha horário para escola, ensino médio, mas tinha horário também para estudar assuntos de ensino médio, química, física, matemática, história, e tinha horário de leitura. Então o dia era dividido nesses 3 momentos de estudo. De manhã aula, aí de tarde tinha um momento de estudos e de noite tinha um momento de leitura. Eu entrei para o seminário sem ter esse contexto, sem ter esse ambiente, quando eu morava com meu avô e minha avó, ou antes quando eu morava com meu pai e minha mãe. E tanto na casa dos meus pais como na casa dos meus avós não tinha esse ambiente, mas no seminário eu acabei encontrando. No início foi forçado, porque eu não tinha o hábito. Eu não tinha o hábito de ler, eu não tinha o hábito de estudar. Eu fazia apenas o necessário para passar de ano. Mas o seminário era obrigatório. E essa obrigação, essa coerção externa que foi posta pelo seminário, pelos padres do seminário, acabou criando em mim esse interesse pelos estudos, porque eu acabei percebendo a importância do estudo e aquilo que o estudo acaba proporcionando para a gente, que é, em última análise, o conhecimento. E do conhecimento nós temos aí uma vida mais sábia, tanto na sabedoria teórica como também na sabedoria prática, porque ajuda bastante a entender melhor a vida e os problemas da vida. Então eu posso colocar aqui como pilar central, quando eu entrei para o seminário e eu de fato me tornei alguém que estuda mais, a questão do ambiente, do hábito e da prática. Eu tinha um ambiente de estudos, eu tinha uma biblioteca imensa lá para estudar, eu tinha a prática, que era forçada no início, mas ao longo do tempo ela se tornou um hábito. E quando se tornou um hábito, aquilo se tornou algo natural na minha vida. Até hoje eu vivo disso, mas eu vivo o dia estudando e com prazer. Não é algo forçado, não é algo assim imposto, como foi lá no início, mas é por simples prazer. Bom, tem uma frase do Camus que ele diz o seguinte: não se pode criar experiência, é preciso passar por ela. E eu acredito muito nessa frase. Nós temos que passar por determinadas experiências para saber aquilo que de fato é importante ou não. Temos que passar pelas experiências para consolidar um hábito ou não. Vamos pensar nesse sentido de hábito. Ok, dito isso, eu passo então para o assunto central desse vídeo, que é fazer um comentário acerca dos termos profissional e amador. E o livro que eu acabei lendo que trata justamente disso é um livro do Steven Pressfield, que se chama Como Superar Seus Limites Internos. Então até esse título é um tanto
parece autoajuda, de certa forma tem uma pegada autoajuda sim, mas algumas obras acabam ajudando bastante mesmo a gente a pensar sobre certas questões práticas do nosso dia a dia e até ao pensar melhorar essas questões. Então, eu quero destacar aqui algumas teses presentes nesse livro que podem ajudar vocês a, inclusive, sobre a questão de se tornar um profissional naquilo que vocês decidem fazer. Então, eu separei aqui por tópicos. O primeiro tópico é o seguinte, segundo o Steven, aqui a partir de agora é sempre a partir do Steven. Primeiro, há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e os pretensos escritores ignoram. Escrever não é difícil, difícil é sentar-se para escrever. E isso vale para qualquer atividade. Então, difícil é começar e não realizar. Ele está citando aqui para os escritores, mas nós podemos pensar para os estudantes também, no nosso caso, a gente que pretende estudar mais porque a gente sabe da importância do estudo, como ser um estudante mais eficaz. Bom, difícil é começar e não realizar. Primeira dica dele. Segundo tópico, ele cita Odisseu. Então ele está falando aqui da Odisseia de Homero. Odisseu quase voltou para casa antes de retornar a Ítaca. Ítaca estava à vista. Odisseu sentiu-se tão tranquilo que chegou a tirar uma soneca. Foi então que seus homens, achando que havia ouro em um saco de couro entre os pertences do comandante, surrupiaram o saco e rasgaram-no. O recipiente continha os ventos contrários. Os ventos escaparam num ímpeto furioso, empurrando os barcos de Odisseu de volta por cada légua de oceano que tinham arduamente atravessado, obrigando-o a passar por novas provações e a sofrer antes de, agora sozinho, voltar em definitivo para casa. Bom, a lição por trás dessa menção à obra de Homero é a seguinte: o perigo é maior quando a linha de chegada está próxima, devemos estar cautelosos no final. Isso acontece bastante na nossa atividade. Quando estamos, por exemplo, escrevendo um texto, quando estamos concluindo alguma coisa. Sempre no final a gente acaba acelerando, porque parece que terminou. Mas o final também é importante, então a gente tem que ter essa concentração no início, no meio e no final de qualquer atividade. Eu sempre penso que no momento que eu estou fazendo algo e aquilo é muito importante, é um pilar na minha vida, por exemplo, no meu caso, um dos pilares que eu estabeleço é o estudo. Quando eu penso que eu estou aqui estudando e trabalhando a partir do estudo, escrevendo algo, gravando um vídeo, fazendo uma aula, gravando uma aula, dando uma aula, eu me concentro ao máximo naquela atividade. Por quê? Porque aquele momento é o momento mais importante da minha vida. Eu dedico a minha vida a isso e aquele momento é super importante. Por exemplo, este momento. Eu tenho todo um momento de preparação para estar aqui falando com vocês. Mas o momento ápice é justamente este momento agora, que eu estou aqui conversando com vocês. Estou aqui gravando e depois vocês vão receber esse vídeo. Isso serve para uma aula, isso serve para um texto, por exemplo. Então a gente tem que ter essa concentração contínua o tempo todo, não 24 horas por dia, mas naquilo que a gente decide fazer de forma profissional, naquilo que a gente decide fazer e entregar tudo aquilo que a gente é. Próxima lição dele é a seguinte: adiamos nossos planos e projetamos indefinidamente. Não pensamos, jamais vou compor minha sinfonia. Pensamos, vou compor minha sinfonia, mas começarei amanhã. Então, qual a lição? O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que ela pode se tornar um hábito. A gente vai sempre deixando para depois, sempre deixando para amanhã. A gente vai começar amanhã aquele texto, a gente vai começar amanhã a estudar tal assunto. Então, sim, quando a procrastinação se torna um hábito, esse é o grande problema. E é isso que a gente tem que combater. Quarto, próxima lição, a quarta. O medo paralisa você? Bom sinal. O medo é coisa boa. Então, ter esse medo também é importante. Por quê? Porque algo está sendo feito de importante. Eu não tenho medo quando estou falando com alguém, eu não tenho medo quando estou assistindo um filme, mas eu tenho medo quando eu tenho que dar uma aula. E esse medo faz com que eu prepare essa aula da melhor maneira possível. Quando eu comecei a dar aula, palestras, eu tinha muito medo. Eu sofria muito, porque eu era muito tímido, ainda sou de certa forma,
Mas aquele medo fazia com que eu me preparasse ao máximo para aquilo. E essa preparação fazia com que, quando eu estava lá falando, eu não temia mais, porque eu estava preparado, porque eu sabia tudo aquilo que eu ia falar, do início, no meio e no final. Então o medo também é importante nesse sentido para nós nos prepararmos. Próxima lição. Há diferenças entre o profissional e o amador. E aqui está um dos pontos centrais desse vídeo. O amador trabalha por diversão. O profissional trabalha para ganhar a vida. Para o amador, o trabalho é um hobby. Para o profissional, uma vocação. E é engraçado por quê? Porque a gente sempre pensa algo diferente disso. E já passo para a próxima lição que tem relação com essa. A palavra amador vem do radical latino que significa amar. A interpretação convencional é que o amador persegue sua vocação por amor, enquanto o profissional faz por dinheiro. Essa é a interpretação convencional. Eu sou um amador em tocar violão. Eu amo isso e faço isso por amor, porque eu não quero ganhar a vida com isso, ganhar dinheiro. E o profissional, eu atuo como professor, por exemplo. Mas eu faço isso para ganhar dinheiro apenas e não porque eu amo isso. Bom, não é bem assim, diz o Steven. Diz ele, o amador não ama seu trabalho o bastante. Se o amasse, não o exerceria marginalmente, diferenciando de sua vocação real. Então, se realmente o sujeito ama aquilo que faz, não faz aquilo apenas como um amador, mas torna aquilo algo da vida dele, algo central da vida dele, e ele se torna alguém profissional sobre aquela área. O profissional ama seu trabalho a tal ponto que dedica a ele sua vida, em tempo integral. Então, não apenas naquele 15 minutinhos lá diário, mas em tempo integral. Por quê? Porque daí ele vai viver uma vida plena. No momento que eu trabalho com algo que realmente eu amo, a minha vida é plena. O problema é quando eu trabalho com algo que eu não amo. E aí eu passo boa parte do meu dia e, portanto, da minha vida fazendo algo que eu não amo. Última lição, como age o profissional? Primeiro, o profissional joga de acordo com as condições. Adversidades, injustiças, desvios, telefonemas chatos, até boas pausas e quicadas de sorte são o terreno no qual se deve conduzir a campanha. Então tem que jogar de acordo com as condições, porque as condições podem ser boas ou más. Nós não controlamos, como diriam os estoicos, as condições, temos que viver de acordo com elas. Segundo o quesito de como age o profissional está sempre preparado. Ele sabe que o terreno muda todos os dias. Terceiro ponto, o profissional não se exibe. O trabalho de um profissional tem estilo, e seu estilo é inconfundível. E quarto ponto, o profissional procura dominar a técnica. O profissional sabe que, se trabalhar com afinco diante da porta da técnica, deixará os gênios entrar pelos fundos. Bom, pessoal, então aqui algumas lições presentes na obra Como Superar Seus Limites Internos. E o objetivo, como eu disse no início desse vídeo, era conversar com vocês sobre a gente decidir algo, ter um objetivo e trabalhar em torno desse objetivo para conseguir construir uma vida saudável e feliz. Pessoal, quem chegou até aqui já sabe, emoji de coruja aqui nos comentários. E como eu falei no início, então vamos estabelecer uma meta aqui, 1000 curtidas, para a gente continuar com esse assunto. Então continuarei falando sobre essa temática a partir do interesse de vocês, claro. Um forte abraço e até mais.